Eu sou a Annelise, sou psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos. Atualmente faço uma pós em transtornos psíquicos da infância e da adolescência e hoje a gente vai propor uma discussão de como identificar a depressão em crianças e adolescentes. Então, como identificar que a criança ou adolescentes estão com depressão, né? A criança, ela está numa fase de desenvolvimento onde as partes cerebrais dela ainda não estão completamente maduras, ela ainda não passou por todas as vivências que um adulto já passou e isso acaba dificultando para que ela nomeie estou com depressão como o adulto faz, né? Então, geralmente ela tende a apresentar sinais e esses sinais o adulto que está ao redor que começa a perceber. Porque, principalmente naquela criança que tinha um comportamento X e começa a mudar esse comportamento de uma hora para outra. Então, por exemplo, a criança, é natural dela gostar de brincar, gostar de trocar com o outro, até sozinha mesmo ela brinca e começa do nada a não querer mais brincar, não ter mais interesse pelos seus brinquedos que antes ela tinha. Então a criança começa a solicitar um adulto para dormir junto com ela, ter dificuldade com o controle dos esfíncteres, então começa a fazer xixi na cama, o que é normal, porque a criança ainda está aprendendo a ter um controle. Agora, quando começa a ser algo muito recorrente, muito frequente, já é um sinal para a gente também. Também é bem comum que a criança ou adolescente chegue da escola e vá direto para a cama, passa a tarde inteira e a noite inteira dormindo. Mudança de comportamento, não dá para negligenciar a mudança de comportamento, né? Até porque o mundo da criança ainda é muito o mundo da fantasia. Então, como você disse, ela não vai conseguir talvez verbalizar o que ela está sentindo, por isso que os sinais precisam ser tão sensíveis. A gente precisa estar de olho nessa mudança de comportamento. Fica muito visível, tanto na criança quanto no adolescente, uma irritabilidade. Né? Tudo irrita, tudo incomoda, né? Uma agressividade, e é muito importante ter uma percepção geral de todos os sinais que a gente está apresentando para que não haja um diagnóstico equivocado. Né? Então, uma criança irritada, uma criança que não cumpre regra, geralmente ela tende a ser diagnosticada com TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Então, hoje é muito comum nas escolas as crianças serem diagnosticadas com TOD e às vezes é um sofrimento psíquico muito além disso, né? Enfim. Um sentimento de insegurança, de inferioridade, eu não sou tão bom quanto meu amiguinho, meu desenho não é tão bonito, desqualifica muito o que produz, né? A criança, ela, às vezes não vai dar nome aos sentimentos, né? Às vezes nem o adulto consegue falar que eu estou com raiva, estou triste, porque não consegue identificar. Então, para a criança é muito mais difícil, mas ela vai trazer algumas frases assim, por exemplo, ninguém gosta de mim, eu nunca consigo fazer as coisas, eu faço tudo errado, eu sou burro, se menospreza, né? E como é importante o adulto sacar, perceber isso e o adulto conseguir conversar e validar aquilo que a criança está sentindo. Porque muitas vezes o adulto ele não valida. Não valida. Ele tira a credibilidade, né? Isso é bobeira, você vai brincar. E aí você vai tirando aquilo que a criança está expressando, que é a verdade dela. Porque muitas vezes tudo isso gera uma tensão no ambiente, né? Uma criança que, por exemplo, tem ansiedade de separação, algo que é muito comum, principalmente início de ano escolar, né? Mas aquilo já passou o período de adaptação e a criança continua tendo essa ansiedade, continua se sentindo insegura, sem o seu adulto de referência. Isso também é um sinal, né? Falta de apetite, ou emagrece muito por não se alimentar, ou começa a querer muito doce, né? E acaba tendo um sobrepeso, uma compulsão alimentar também. Tem a ver com a agressividade que ela expressa, né? Isso mesmo. E tudo isso é muito comum, tanto em crianças quanto em adolescentes. Em adolescentes a gente já vai ver esses sinais ou outros sinais, mas de uma forma um pouco diferente por conta da fase de desenvolvimento que o adolescente está, né? Então, por conta dos hormônios e tudo que a adolescência acarreta, acaba que, como a Tati colocou, é comum querer se isolar um pouco mais, mas se isolou muito, não quer mais estar onde os amigos que antes ele amava estar junto estava, né? E, enfim, começa a ter muito conflito com o pai, com a mãe, o que é comum também na adolescência, mas quando é demais também é um sinal, né? Acaba que o adolescente também tende a se sentir muito culpada, a criança também, quando algo acontece. A criança, o adolescente também apresenta essas características de irritabilidade, né, isolamento social, quando algo não está bem.
Algo que acaba sendo o motivo pelo qual os pais, os adultos acabam levando essa criança para algum atendimento é o fraco rendimento escolar, né? Então, quando a criança começa a tirar notas baixas, não tendo mais interesse, tanto faz se eu reprovar, tanto faz, né? Não tem mais aquela vontade. Geralmente as crianças se sentem muito orgulhosas em conseguir uma nota, aprender algo novo. Então, nada que tem a ver com escola lhe interessa mais, já é um sinal também. E ela acaba ficando mais desatenta, não consegue focar tanto assim e pode também ter um diagnóstico de TDAH, que também é muito comum, né? E ela acaba sendo medicada, acaba tendo um tratamento que não seria o mais adequado pelo que ela está passando. E é interessante que às vezes os pais, os familiares, eles já levam, eles olham para esses comportamentos e eles já diagnosticam, eles já levam com pré-diagnóstico, né? Então é importante ter um profissional que acompanhe e dê um diagnóstico mais assertivo, né? Porque não é porque é comum hoje que as crianças tenham TDAH que esta criança tem TDAH. Pode ser uma outra demanda muito mais profunda. Inclusive, a gente precisa ficar atento em casos de ocorrências na vida dessa criança que fazem com que ela, às vezes, pode não ter tido algum acontecimento, mas às vezes pode ter tido, né? Separação dos pais, alguma vivência de luto, alguma coisa que aconteceu que os pais desconhecem, por isso que é importante ter alguém auxiliando no diagnóstico, né? E algo até bem importante disso que você falou, Renata, é porque quando a criança está passando por um período difícil, como a mudança de escola, mudança de casa ou separação de pais, que é algo muito comum, ela acaba muitas vezes entendendo que aquilo pode ser culpa dela, né? Então, a gente está se mudando porque eu quebrei tal coisa, ou os meus pais estão se separando porque eu não obedeci, coloca muito como centro do problema e isso gera um sofrimento ainda maior. Por conta a criança acaba não tendo tanto suporte, né, simbólico, psicológico, enfim, ela não consegue muitas vezes lidar com os sentimentos dela, então isso acaba tendo uma intensividade muito maior. É que ela ainda não consegue racionalizar o processo, né? Não, isso aqui não está acontecendo por minha causa, então precisa. E aí, mais uma vez, né, a validação do adulto para entender como é que está essa dor, o momento que ela está passando, que para ela é muito verdadeiro, é muito genuíno para mim. E o adolescente, né? O adolescente, ele tende a ter alguns comportamentos que são bem típicos dessa fase de desenvolvimento, contudo é necessário ter esse olhar para perceber se está dentro de uma normalidade ou a criança, o adolescente está num sofrimento psíquico, né? Essa criança, esse adolescente que está se isolando ou até mesmo está num sofrimento tão grande, muitas vezes não está verbalizando esse sofrimento, mas está se cortando, né? E o pai ou na escola acabam percebendo, isso é um sinal, né, um sinal bem grande, ou acaba verbalizando alguns pensamentos de morte, de ideação suicida. E é importante até a gente observar a atuação deles nas redes sociais, né? Porque às vezes eles não falam para os pais, não falam para os amigos o que estão pensando, mas postam determinada música, letra de música, determinadas frases, pensamentos, imagens, né? No Twitter, no Instagram, Facebook. E é uma forma de verbalizar o que eles estão sentindo. O que acontece é que às vezes a família, os amigos pensam que é só uma estratégia para chamar atenção. E se for para chamar atenção, né? Tá pedindo socorro, né? Então é importante observar. E até ficar de olho em redes sociais, porque ele pode inclusive ter acesso a materiais que os pais ou né, os familiares não estão sabendo e que vão induzir mais ainda esse pensamento de se cortar, de se mutilar ou até de ideação suicida, como você falou. Até alguns comportamentos de risco também, né? Então, pega o carro sem ter carteira e acaba colocando a si mesmo e o outro em risco, né? Faz sexo sem camisinha, o uso de drogas é muito comum, até por conta da impulsividade que o adolescente tem e essa curiosidade de descobrir o mundo, mas acaba tendo escolhas que não são tão positivas para si, né? Então, esses pensamentos são muito comuns, enfim, são sinais que os adultos que estão ao redor, pais, familiares, professores, é interessante que estejam atentos para que façam encaminhamento, né? Esse encaminhamento com pediatra, psiquiatra infantil, psicólogo, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal na clínica infantil é porque muitas vezes é uma clínica preventiva, né? Então, a gente observa antes de ter algum problema realmente, né? Então, quanto antes, melhor. Então é importante realmente estar atento a todos esses sinais que as crianças e adolescentes podem estar trazendo, transmitindo, para que evite que isso possa se desdobrar em algo que seja mais sério, né? Até um suicídio, enfim, que infelizmente tem ocorrido e é importante que a gente esteja bem atento.